Fala, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao David Lino Cast. Sou muito grato a Deus pela sua vida. Hoje aqui eu estou muito feliz. Hoje aqui estou iniciando esse projeto aqui, esse quarto EP em um estúdio novo. Então vocês aqui já devem estar aqui vendo um cenário aqui diferente, mas louvado seja o nome santo do Senhor, porque está tudo dando certo. O projeto ainda é pequeno, mas com recompensas extraordinárias do céu para a minha vida. Sou muito grato a Deus pela sua vida e você que ainda que não é inscrito em nosso canal, já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para você ficar atento em todos os episódios novos que vieram lá nesse canal, tá bem? Hoje eu estou muito feliz aqui, porque eu estou ao lado de um grande homem de Deus. Ele é pregador, ele é escritor, ele é pastor e tem mais outras coisas que iremos aprender e ouvir hoje aqui. Sou muito feliz porque aqui eu estou aqui em Lisboa, mas esse meu convidado vem de longe, veio do Algarve, que mora aqui em Portugal, sabe que é a distância, mas é uma honra tê-lo aqui comigo, então quero desejar um seja bem-vindo, pastor Brian Harvey. Mas eu me sinto alegre e honrado de poder participar dessa edição e espero poder contribuir não só para nós que estamos aqui, mas para todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então vamos lá, já vamos começar aqui de uma maneira assim que o povo quer saber quem é o pastor Brian. Rapaz, o Brian, vou dizer do Brian. O Brian é alguém que eu me considero muito guerreiro. Alguém que tinha tudo para desistir. Tinha tudo para desistir, mas diante de todas as circunstâncias, resolveu levantar a cabeça, bater a poeira e continuar. É alguém que persiste. É alguém que batalha, guerreia e sempre com muita cautela, muita calma, analisando. Esse é o Brian que vem cada dia mais se desenvolvendo. Sou muito calmo, prestativo naquilo que eu faço e sempre muito também observador e sempre tendo uma vida focada em Cristo na cruz. Esse sou eu. Glória a Deus. Então conta aqui pra gente como foi a trajetória de você, eu não sei de onde que o senhor vem do Brasil, mas como foi o seu caminho até chegar aqui em Portugal, vir para essa nação? O senhor já tinha vindo aqui antes ou foi assim uma chamada do seu ministério para vir para essa região ou não estava nada elaborado? Rapaz, esse assunto é um dos temas muito curiosos de muita gente. Por quê? As pessoas sempre nos perguntam como é que vocês vieram parar aqui em Portugal. E, na verdade, estar em Portugal nunca foi, até o presente momento do tempo, quando nós estávamos no Brasil, nunca foi meu desejo. Principalmente para morar. Porque a gente estava ali no Brasil, sempre atendendo aos nossos compromissos, trabalhando bastante, viajando e tendo uma agenda consolidada para a honra e glória do Senhor Jesus. Só que o desejo de estar em Portugal nunca foi meu, sempre foi da minha esposa. Ela sempre dizia assim, amor, eu tenho vontade, desejo de poder morar fora do Brasil. Eu dizia para ela, não, pare com isso, a gente está tranquilo aqui, a gente tem aqui, estamos em casa, tem nosso carro, vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, que não tem nada de errado. E ela sempre dizia, eu quero, eu tenho uma promessa, eu sei que Deus vai fazer. E teve um dia que eu acordei e ela tá falando na minha cabeça, eu quero. E eu peguei e saí. Quando eu saí, eu voltei com a passagem comprada, porque nós já tínhamos passaporte de aproximadamente 2 anos. E quando eu cheguei com a passagem, eu falei para ela, você tem 6 meses para você despedir da tua família. Eita. E esse assunto é muito interessante, porque quando eu falei para ela, você tem 6 meses para despedir da tua família, ela falou assim, não, mas não precisava ser agora. Eu disse, mas não precisava ser tão rápido. Eu disse, não, agora você quer, agora você vai. Só que para a gente entender, quando eu comprei essa passagem, na próxima semana, eu tinha um congresso do Círculo de Oração numa cidade chamada Matinhos, litoral do estado do Paraná. E sempre a gente procurando andar nos propósitos de Deus, no caminho de Deus. Quando eu estou descendo a serra, dirigindo com ela do meu lado, eu falei com Deus, falei, Deus, eu acho que eu cometi um erro. Falando comigo mesmo. Uhum. E eu comprei a minha passagem e a minha esposa para Portugal sem consultar o Senhor. Eu preciso de um sinal. Eu prefiro perder o dinheiro da passagem do que sair do propósito do Senhor. Tremendo. E durante esse processo, a minha esposa, ela pegou e falou assim para mim, amor, não, faz o seguinte,
nós sabemos que entrar em Portugal é uma incógnita. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos contar nada para ninguém. Faltando uma semana, nós vamos viajar para a casa dos nossos familiares, que eles não residiam na mesma cidade que nós éramos de Curitiba, e a familiar da minha esposa é do interior de São Paulo e o meu interior do Paraná. E foi quando ela pegou e falou assim, não vamos contar nada para ninguém. Então, desde o processo da passagem que nós compramos até a vinda para Portugal, nós guardamos em segredo. Só que nessa descida minha para Matinhos, eu falando com Deus, e nós pregamos esse congresso ser sábado e domingo. No domingo, à noite eu estava numa mesa com os meus materiais e chegou um casal de empresários, e pegou e falou assim, pastor, tem como o senhor amanhã ir lá na nossa imobiliária, que é o nome de uma imobiliária, para tomar um café conosco? Falei, claro, com certeza. E nós fomos, era aproximadamente 9 horas da manhã, chegamos lá, estamos tomando café, e de repente a gente conversando, conversa aleatória, contando as bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem feito, fazendo comentários acerca do congresso que tinha acontecido no final de semana. De repente, o irmão João, que estava sentado na cadeira, ele se levantou. Quando ele se levantou, ele subiu, a casa dele é um sobrado em cima da imobiliária, e quando ele volta chorando, do nada. E eu fiquei olhando aquela situação, falei assim, meu Deus, o que é isso? E quando ele volta com a mão fechada. E descendo a serra, eu tinha pedido para Deus um sinal. Se eu deveria continuar o meu propósito para vir, ou eu pararia ali de uma vez. E eu lembro quando o irmão João chegou bem próximo de mim e falou assim, pastor Brian, abre a sua mão. Porque Deus mandou te dar isso aqui, porque você vai usar isso aqui lá em Portugal. Eita. Ele me deu uma nota de 200 euros. Naquela mesma hora, eu e minha esposa, nós caímos em lágrimas e ninguém estava entendendo nada. Porque eles não sabiam. Ninguém sabia. Aí eles começaram a perguntar. Aí foi quando nós contamos para ele. Foram as primeiras pessoas a saber da nossa vinda para cá. Até então, continuamos mantendo em segredo relacionado à família. E foi quando, na última semana, viajamos para a casa dos nossos familiares e despedimos deles. E foi assim que nós chegamos aqui em Portugal. Descemos ali no aeroporto de Lisboa, ficamos ali aproximadamente 3 horas, fomos para um hostel. E o mais interessante, Lino, é que a gente ia residir na cidade de Castelo Branco. Vai vendo, de Castelo Branco. Lá já estava tudo preparado. Apartamento, questões de documentação, tudo preparado. E nós passamos um final de semana inteiro aqui em Lisboa. E, mais precisamente, aqui em Oeiras, no hostel que nós estávamos. E quando nós fomos para Castelo Branco, nós chegamos, era aproximadamente 9h30 da noite. Quando eu pisei o pé, meu coração fechou na hora. Eita. Literalmente. Meu coração fechou na hora, eu olhei para minha esposa e falei assim para ela, eu não vou ficar aqui. Só que ela não queria falar para mim que ela também não queria ficar lá. Porque quem escolheu a cidade para ir foi ela, não foi eu. E a gente passou uma noite. Quando passamos essa noite em Castelo Branco, levantamos pela manhã, saímos pela rua. E eu falei para ela assim, eu não vou ficar aqui. Eu vou voltar para Lisboa. Nós não tínhamos para onde ir. Não tínhamos, porque nós não conhecíamos literalmente ninguém aqui. Quando foi 3h30 da tarde do outro dia, isso já na segunda-feira, nós estávamos de volta em Oeiras, dentro do mesmo quarto do hotel que nós estávamos. E aqui foi onde começou a nossa trajetória e entendemos que não era só um propósito, um desejo dela, mas era um propósito de Deus nós estarmos aqui em Portugal. Olha que interessante, tá vendo? Primeiro aqui um ensino já que o pastor Brian faz, o silêncio. Às vezes a gente começa a contar algo antes da hora. E é o momento que a gente... Às vezes a gente queremos contar algo para alguém que aconteceu conosco ou vai acontecer, de felicidades. E às vezes a pessoa que está recebendo aquilo que nós estamos contando não se agrada. E é ainda onde surge a inveja. Então é necessário, quando a gente começar algum projeto, iniciar algo na nossa vida, silêncio. Se você é casado, conte somente para sua esposa. Se você é solteiro, conte para somente você e Deus. Porque aquilo que Paulo já escreveu, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Então, às vezes, a gente acaba contando algo para alguém e com o coração limpo, não querendo ser melhor ou maior que alguém.
mas mostrar a nossa felicidade. Acaba que a pessoa que está recebendo pode receber e pode guardar com ela, mas a maioria das vezes essa pessoa acaba expandindo aquilo e aí começa as coisas a dar errado, porque começa a vir fulano, ciclano, opinando, oh, não vai, não vai dar certo, vocês vão se arrepender, lá as condições diferentes, um idioma pode ser o mesmo, mas o dialeto é um pouco diferente, vai acontecer isso, aquilo, mas silêncio. O único que precisa saber da sua vida, o único que precisa saber do seu amanhã é Deus. Então agora conta aqui pra gente assim, hoje o pastor é pastor, mas conta assim o seu chamado ministerial, como foi o começo e como hoje, além de ser pastor, é pregador, como surgiu esse chamado, essa vontade de querer pregar o evangelho? Foi algo assim genuíno, foi algo natural, ou foi algo assim que você olhava assim de alguém pregando, ou você viu uma referência e falava assim, nossa, aquilo ali, quando aquele cara tá falando, me encanta. Compartilha com nós. Pois, na verdade, eu não sou pastor de consagração, Uhum. sou consagrado ao Ministério de Evangelista, mas a gente exerce a função pastoral, Certo. porque hoje nós estamos pastoreando. E, na verdade, o meu ministério eu iniciei cantando, né? Poucas pessoas sabem disso, porque, Olha só, olha, na vai vendo, verdade, vai vendo. a gente tenta ocultar um pouco isso aí, né? Eu iniciei meu ministério, foi cantando, e sempre com desejo de cantar. Eu gostava muito de louvar, inclusive cheguei a gravar um CD no ano de 2012 para 2013. Eu gravei um CD com 5 músicas, que Olha já estava só, na época olha, o povo dizia acerca do EP, né? DP. O EP dizia, foi uma guerra. E eu gravei. Só que eu vi as pessoas pregar, e eu sempre falei, cara, que legal, é bonito. Só que eu olhava e dizia, isso não é para mim. Eu não tenho capacidade para isso. É muita informação dentro de uma coisa. Eu ficava olhando eles pregar, tipo, pegava um versículo e dizia, como é que o cara tira tudo isso que ele está dizendo de um pequeno versículo? Eu falei assim, isso aqui nunca é para mim. Uma certa feita eu estava atendendo uma agenda, cantando numa vigília no interior de São Paulo. E eu estava cantando, uma maior festa, e um pregador que ia pregar, ele pegou para pregar após eu ter cantado. Isso, na época do DVD, tem até o DVD que aparece ele lá, essa profecia. E ele, na hora que ele foi pegar o microfone, ele pegou e falou assim, Brian, né? Eu, sim. Aí ele começou a falar assim, ó, Deus falou comigo, que teu ministério não vai ser marcado através do louvor. Eita. Teu ministério vai ser marcado através da pregação. Não é para você parar de cantar. Mas a partir do momento que Deus começar a te usar através da palavra, teu ministério e tua vida nunca mais será a mesma. E dito foi. Do nada começou, a gente diz do nada, mas sabemos que foi Deus. Aquele desejo pela palavra. E foi quando tudo começou a acontecer, quando tudo começou a fluir, eu comecei a buscar, comecei a estudar, entrei na escola teológica, estudando, buscando, sempre aprendendo, principalmente com o meu pastor, que na época era o meu pastor, sempre aprendendo com ele. E todas as vezes que eu fazia um esboço para pregar, eu nunca subi no altar para pregar sem primeiro apresentar meu esboço para ele. Isso era normal. Eu ia pregar, eu escrevia, fazia o esboço, eu ia para casa dele e dizia assim, pastor, o que o senhor acha disso? Eu sentava de frente com ele e ele dizia assim para mim, prega para mim. E eu começava a pregar. Aí ele falava assim para mim, tira isso. Não é isso. Não é assim. E sempre moldando, sempre buscando melhora. Então, assim, eu sempre procurei aprender e estar perto de pessoas que tinham algo para poder me passar. Então, eu aprendi do lado de pastores, não só desse que era meu pastor na época, mas sim de outros, onde existia um homem de Deus, um pregador, eu estava lá, sempre querendo buscar mais de Deus. E o desejo foi vindo, e pela misericórdia de Deus, Deus tem feito, aí veio as consagrações, Deus começou a soprar pela misericórdia dele o nosso nome em alguns lugares, nós temos chegado, e Deus tem marcado a nossa vida, o nosso ministério por onde nós passamos, por conta da palavra, da unção, daquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E, graças a Deus, hoje nós estamos vivendo uma promessa de Deus, não só na nossa vida particular, mas também na vida ministerial aqui em Portugal, saber que existem vidas que têm sido alcançadas através das nossas vidas. Isso aqui, para nós, não há nada mais do que gratificante, Nino. Que benção. Você vê aí, pastor aqui chegou aqui em Portugal com um desejo de morar em tal lugar.
Depois viu que esse tal lugar não encantou seu coração. Aí veio aqui, ficou em Lisboa, aí Deus levantou ele aqui nesse ambiente. É assim, às vezes a gente vem para o local, mesmo que a gente esteja preparado, mas Deus preparou, que Deus faz infinitamente mais daquilo que a gente pensamos ou imaginamos. Então aqui está a esposa do pastor imaginando algo e Deus já imaginando além. Ela fala assim, ó, a gente vai ficar em Lisboa, a gente já vai ficar em tal lugar. Não. Aí hoje, quando você vai ver ele, tá lá em Algarve, assim. Então, os planos de Deus nas nossas vidas é assim, é inexplicável. A gente faz o projeto, a gente escreve o papel todinho aqui, faz quase um livro de um projeto, apresenta para Deus. Deus lê. Exato. Não é assim. É como se Deus pegasse e rasgasse tudo. Por exemplo, quando nós viemos então para cá, a gente já viajando já há alguns anos, a minha esposa está ali de prova, e eu falei assim para ela, nós vamos para Portugal, vamos ter uma vida normal, vamos sentar no fundo, nos últimas cadeiras de uma igreja, vamos congregar, tomar ceia, ofertar, dizimar, participar. Mas não fale que eu prego, não fala que você canta, não fala que a gente faz nada. Esse era o nosso combinado. Ela falou, ok. Eu falei para ela assim, nós vamos ficar tranquilos, nós vamos servir a Jesus como uma pessoa normal que vai para o culto, sempre nos dias de culto e está lá servindo. E foi tão assim, lindo, que nem terno eu trouxe. Eita. Eu deixei meus ternos, todos os meus ternos na casa de um pastor amigo meu. Eu disse, guarda aí para mim. Ele falou assim, rapaz, ele dizia assim para mim, leva esse terno, você vai usar? Eu falei, não vou usar. Lá eu vou normal, vou paisando para a igreja, não vou, guarda para mim. Ele guardou para mim. E quando eu cheguei aqui, exatamente tudo aquilo que a gente tinha projetado, era como se Deus rasgasse e falasse assim, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Além de eu ter que comprar terno aqui, Deus fez com que eu mandasse trazer meus ternos do Brasil para cá, porque as coisas começaram a acontecer, tomar uma proporção na vida ministerial, servindo a Deus, a igreja local, a nossa liderança. E exatamente, Deus colocou por terra tudo aquilo que nós planejamos. E hoje estamos vivendo a vontade de Deus. Olha que tremendo. Às vezes, assim, não que Deus seja contra você criar projetos, só que ele aperfeiçoa aquilo que você escreveu. Ele fala assim, ó, eu sei que você quer isso, eu sei que você quer essa xícara, mas eu tenho uma fábrica de xícara para você. O que Deus dá pra gente não é nada pequeno, ele sempre dá algo grande. Então, primeiro Deus prepara um ambiente, assim, eu vou te preparar, você vai sentar, você vai ouvir, mas não é isso que eu quero de você, eu quero te usar, porque você é ferramenta na minha mão. Então, aqui é algo muito impactante, você vê, às vezes as pessoas olham o pastor Brian assim, olha o pastor Brian, olha a característica dele, vê ele, uma compostura dele, acha assim, que o cara pode ter assim, um cara bruto, ou um cara ignorante, mas mal sabe o que ele passou, mal sabe que quantas vezes ele com a esposa dentro do quarto choraram, calado, sofreram sozinho, mas o que viu, e o mais importante foi Deus. E quando as pessoas estão especulando algo dele, assim, algumas pessoas, não só aqui em Portugal, mas no Brasil, olham para o ministério do pastor Brian, imagina que, ele é isso porque ele conhece ficando. Não, é Deus. É Deus, não é mais ninguém, não é mais ninguém. Ele pode conhecer até o presidente, mas se Deus não for com ele, ele é só mais um. Mas quando Deus é na nossa vida, a gente pode estar no Egito, mas a gente se torna governador do Egito. Exatamente. E, Lino, não lhe cortando, é exatamente isso, porque hoje a gente vive exatamente tudo oposto daquilo que nós planejamos. Nós não planejamos hoje, por exemplo, estar pastoreando uma igreja. Nós não planejamos estar cantando ou pregando. Embora isso corre na nossa veia, é o nosso desejo, mas quando nós viemos para Portugal, já não era no momento. Vamos ter uma vida tranquila. Mas nós entendemos que o propósito de Deus, ele tem que se cumprir aonde a gente for. Independente aonde nós estiver, o propósito tem que se cumprir. Não é um lugar geográfico, um lugar onde a gente está, que vai mudar aquilo que Deus tem em nós. Mas aonde nós for, nós temos que carregar aquilo que Deus nos deu e transbordar diante daqueles que estão ao nosso lado. E foi exatamente o que tem acontecido conosco aqui em Portugal. Nós estamos vivendo exatamente a vontade de Deus aqui neste lugar. Eu já quero mandar um recado para o povo que vai com certeza assistir, dizer que você que traça objetivos, você que traça metas aqui para Portugal, você não está errado, você está certo. Só que entenda uma coisa,
existe um porém da parte de Deus, em que Deus pode mudar tudo, assim como ele fez na minha vida e na vida da minha esposa, como ele fez na minha casa. E o mais interessante é entender que a gente faz planos, mas somente Deus é quem faz o perfeito. Então, quando a gente faz planos e entende que Deus faz o perfeito, nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. Eita, tremenda, rapaz. Olha, tô aqui já aqui me arrepiando. Tô aprendendo. Tô falando que esses homens é muito usados por Deus. Não dá, não dá. É muita referência. Mas hoje aqui, trazendo agora em pauta, hoje o pastor está evangelista, mas cobriu um cargo de pastor, está posterando. Qual foi o seu maior desafio que você encontrou? Você estava ali querendo assim ser apenas um membro qualquer. E Deus te coloca dentro agora de um ministério e te coloca uma igreja nas suas mãos. Como é que foi assim esse peso assim que você sentiu aqui? Quais são os seus maiores desafios que você está encontrando no momento? O maior desafio é o choque da realidade, né? Porque é uma realidade totalmente diferente de uma da outra, porque eu pregava. Uma coisa é você pastorear. E uma coisa que eu aprendi, bom se fosse, se todos os pregadores, antes de ser pregadores, fossem pastores. E se todos os pastores, antes de ser pastores, fossem pregadores. Eita. Para que um pudesse entender o outro. Então, a gente como pregador, Traduzir para qual idioma? a gente quando é pregador, a gente se preocupa muito, isso é normal. Alguns vão dizer que não. Quando a gente é pregador, a gente se preocupa muito em, meu Deus, eu preciso levar aquela mensagem e trazer aquele resultado do povo, isso é normal. Como pastor, a gente já se preocupa em, será que essa mensagem que eu preguei vai fazer efeito na vida das minhas ovelhas depois do culto? Então, às vezes, a vida do pregador se preocupa com aquilo que acontece durante o culto. A vida do pastor, a preocupação é com aquilo que acontece após o culto. Então, o que nos pegou foi um choque de realidade, onde a gente teve que aprender a, na verdade, se refazer dentro disso. E lidar com pessoas. Com pessoas nunca foi fácil. É o que Jesus disse para os discípulos: vocês querem provar que vocês me amam? Sim, então cuida dos meus. O próprio Jesus já deixou esse ensinamento. Jesus está dizendo, é a única forma de vocês provar que me ama, é cuidando dos meus. Porque Jesus sabia que não era fácil. Então, a gente enfrenta desafios, passa por guerras, passa por luta, mas em tudo isso nós olhamos para Cristo e entendemos que há uma lição, tanto para quem está passando como nós pastores, tanto para aqueles que estão também sendo pastoreados por nós. Então, hoje o nosso maior desafio na verdade, a gente hoje entender, se colocar cada coisa em seu lugar. Pregador, pregador, pastor é pastor, palavra pastoral, e isso, aquilo, outro. Então, a gente tem entendido isso, e para a honra e glória do Senhor Jesus, tem fluído, e Deus tem dado vitória para nós. Glória a Deus. E trazendo aqui em pauta que o pastor Brian também é escritor, e você também tem aqui seu livro. Sim. E você também aborda também tudo isso que você está falando aqui. Conte para nós aqui como foi assim, surgiu essa ideia assim, ó, eu canto, eu prego, só que agora eu vou ser escritor. Rapaz, então, Obreiro que Deus procura e a igreja precisa é um livro que eu escrevi durante esse processo exatamente quando eu assumi a congregação de Faro, no Algarve. Foram os desafios que deu isso aqui pra gente como fruto, né? Então, a gente aprendeu de tudo que nós estávamos vivendo a colocar numa carta. E eu comecei a escrever. Escrevendo tudo aquilo que eu estava vivendo e trazendo para a vida de um obreiro. Então, Deus me fez viver tudo isso, muitas coisas que eu vivi, para que eu pudesse apresentar para as pessoas que vêm depois de mim, também, acerca de um obreiro. Como título, o obreiro que Deus procura e a igreja precisa. Por que esse tema? Porque hoje em dia as pessoas elas se convertem a Cristo, mas o objetivo delas não é mais eu vou se converter porque eu quero servir a Jesus. As pessoas se convertem porque elas querem ser alguma coisa. Por exemplo, eu vou me converter porque eu vi alguém cantando, eu quero cantar.
Eu me converti porque eu vi um pregador, fui numa festa, o pregador estava pregando, amei o pregador pregando, e eu quero pregar também. Então, na verdade, a obra de Deus, ela necessita de pessoas que estejam dispostos, com um coração voluntário, a viver por aquela obra. A gente não precisa de uma igreja cheia de pessoas. Nós precisamos de uma igreja com pessoas cheias de Deus. Eita. Uma das coisas que eu sempre digo é que nós não devemos procurar a igreja mais próxima da nossa casa, mas procurar sempre a igreja que está mais próximo de Deus. Ainda que nós temos que andar quilômetros e quilômetros, nós entendemos que nós somos um obreiro que Deus procura quando nós somos úteis naquilo que a igreja está precisando. E nesse livro, pela misericórdia de Deus, eu vou abordar algumas coisas sobre o caráter do obreiro, sobre o obreiro e a sua casa, erros e acertos de obreiros na atualidade, incluindo os meus, né? Principalmente, incluindo os meus. Vou falar sobre algumas passagens bíblicas de obreiros que sofreram, mas não desistiram por momento nenhum, que as marcas fazem parte da trajetória de um bom soldado. Então, tudo que nós, como obreiros, passamos, tudo isso vai servir para alguma coisa. Lá na frente, dará frutos. E o fruto que eu tive de tudo que eu vivi, do que a gente tem vivenciado, é esse livro aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que está assistindo, aproveita já para adquirir o seu, viu? Não, então é isso aí. Eu vou deixar aqui também aqui na descrição aqui desse canal todas as redes sociais do Pastor Brian. Então vocês vão lá, já clica aqui no link, já vai cair diretamente no perfil dele e já fala assim, pastor, como é que eu faço para me obter aquele livro que o senhor falou no podcast? Porque eu estou muito afim, porque é necessário a gente aprender. Porque às vezes a gente pode até cair de paraquedas, de quedas em alguma posição, em algum cargo. Mas se a gente já tiver algum pleno conhecimento, já ajuda. Não que vai ser fácil, mas se a gente já tiver um direcionamento, alguma lição, as coisas começam a fluir melhor. Então, para você ver, Pastor Brian fez projetos, Deus aniquilou o projeto dele. Pastor Brian começou como cantor, Deus falou assim, não, você canta, mas quero algo melhor de você. Aí Pastor Brian assim, agora sou pastor. Deus falou assim, tá certo, tá no caminho. Agora eu quero algo mais, você vai preparar. Preparar de qual sentido? Além de você ser pastor e preparar os obreiros e preparar a minha noiva, você vai direcionar pessoas. Olha Exatamente. que tremendo. Foi, exatamente. E aproveitando, quero mandar aqui um abraço para a nossa liderança, nosso pastor presidente, pastor Estevam Bezerra, que, na verdade, foi alguém que Deus colocou no nosso caminho e olhou para nós e achou graça. Quem estava no dia da posse sabe que nós assumimos essa congregação e nós não sabíamos que seríamos pastores dessa congregação. Porque, na verdade, tinha um povo, mas não tinha igreja local. Para você ter noção, nós iniciamos a nossa igreja, que hoje nós temos um local, mas iniciamos dentro de um hotel. Eita. Nós ficamos do mês de outubro de 2023 até o mês de fevereiro desse ano de 2024 fazendo culto dentro da sala de hotel todos os domingos. E foi numa Santa Ceia do mês de outubro do ano passado, quando o pastor Estevão ele anuncia de um novo projeto que estava nascendo no Algarve, e ele diz, nós já temos o povo, mas nós não temos o pastor. Ele fala isso no culto, está gravado no YouTube, nós não temos o pastor. E ele se assenta. Foram fazer o momento de ofertório na igreja, e quando eu estou voltando, que eu tinha ofertado, ele perguntou, cadê a Aline? E a minha esposa, ela é esteticista, ela trabalha na área da estética, e era muito difícil ela estar no culto aos domingos. Uhum. Ela sempre conseguiria estar nas quartas-feiras, porque era dia de folga. Na quinta-feira, porque era dia de folga dela. Nos domingos, era difícil ela estar. E naquele dia, exatamente naquele dia, foi o dia da folga dela. Ou ela entrava mais tarde, né? Ela entrava no período da tarde. Uhum. Então ela conseguiu ir pro culto de Santa Ceia. E eu falei, tá ali. Sentei. De repente o pastor Estevão volta, pega o microfone e diz, Deus já sentou o pastor no meu coração. Aí ele chama a gente. Vem que Brian, vem que Aline. A gente sobe no altar chorando, se tremendo, tipo assim, sem entender muita coisa. E ele diz, a partir de hoje vocês estão assumindo o Algarve.
E foi aquela festa toda na igreja, o povo glorificando a Deus. E foi aí que deu início. Naquele mesmo dia, à tarde, nós descemos para o Algarve, fizemos a Santa Ceia com uma comitiva de pastores, e o pastor Estevão nos deu posse. E eu fiquei todo domingo descendo para Faro, todo domingo após o culto. Descia, fazia o culto, terminava o culto, eu voltava novamente para a Margem Sul, que é onde nós morávamos. Então, foram coisas que foram marcantes. A forma que foi, que Deus conduziu. A maioria das coisas a gente não teve nem oportunidade de dizer alguma coisa. a gente sempre indaga alguma coisa e às vezes Deus não dá nem oportunidade da gente falar muita coisa. Então, e a gente pegou e aceitou a vontade de Deus e estamos vivendo aquilo que Deus quer. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu quero falar aqui também, pastor Estevão, esse recado pro senhor. Sua secretária, falou assim, marca a minha secretária, uma mulher difícil. E uma coisa que eu já falei aqui nesse podcast, eu volto a falar novamente. Tarefas ingratas, recompensas extraordinárias. Yeah. Às vezes a tarefa que o pastor aqui estava fazendo não era uma tarefa legal. Às vezes a tarefa que a esposa dele estava fazendo não era uma tarefa legal. Mas a recompensa de Deus, ela é extraordinária. A Bíblia vai dizer que Samuel desce até a casa de Jessé. Tá os filhos de Jessé. Uns olhavam... Agora, olha que interessante aqui, agora da parte de Deus que eu falo aqui para vocês. Tá um culto de Santa Ceia. Certamente tinha outras pessoas melhores. Certamente, olhando fisicamente, tinha alguém melhor, com uma postura diferente e melhor. Sem dúvida. Quando o pastor faz esse anúncio, fala assim, é o seguinte, tem pessoas melhores. Imagina o pastor Estevão olhando, e aquele cara muito usado por Deus, sensacional. Não é porque é nosso pastor, não, que eu não gosto de puxar saco de ninguém, não, mas... Só fala a verdade. fora da linha. Mas eu olhando assim... E conversando com Deus, criou no pensamento, ele falou assim, tal pessoa ali tem uma postura, mas Deus lançando no coração dele, mas Estevão, eu não vejo como homem ele vê. Meu Deus. Deus e você passa assim na hora da oferta e fala assim, tem um que tá aí, tem um que tá lá esquecido, tem um lá que tá cuidando das ovelhas, mas ninguém sabe. E desce pro coração, fala assim, é ele. E olha que interessante, que você vê, olha só que tremendo de Deus, assim, pastor Estevão, não, nem sei se foi algo, eu estou especulando aqui algo que Deus me enviou aqui no meu coração. Às vezes o pastor Estevão estava olhando aí que ali tem pastor aquele ali, aí passa um pequeno, sem estrutura, sem forma, mas Deus já conhecia. E a Bíblia disse que quando Davi se apresenta perante Jessé, era ruivo, a Deus está colocando um moreno, e Deus fala assim, era lindo, de boa aparência. Olha o pastor. Quem fala que esse homem aqui não é lindo? E falar que... Quem vê o pastor Brian fala que ele anda mal arrumado, ele é igual o pastor Gil. O pastor Gil é um pastor local. Fala que os dois andam mal arrumados, esse cara aí não entende de moda. Que os dois, capaz. Sempre. Pastor Gilson é fora da casinha. Toda vez... É como eu disse, eu fui pregar lá domingo passado, né? Sim. Retrasado. Eu levei 3 ternos, fiquei trocando na frente da igreja, porque quando eu vi ele, tirei um, coloquei o outro, porque o homem cada vez mais está mais elegante. Tremendo. Mas aqui, pastor Brian, conta pra gente aqui, hoje, o que você poderia falar para as pessoas que estão iniciando o seu chamado? Para as pessoas iniciando o chamado, quanto para a pregação, quando iniciando um ministério, tá pegando hoje uma igreja. Então, logicamente, o pastor aqui tem um livro, mas que conselho você daria? Que assim, que é o que você cometeu? Você fala assim, hoje eu não cometeria de novo, iria fazer de tal maneira. O que você pode dar um conselho para um jovem pregador e para alguém que hoje, como o senhor, está caindo assim, está passando um bilhão de coisas, estou recebendo um ministério, mas eu nem sei. Que conselho você dá? O conselho que eu dou para, principalmente os jovens da nossa idade, os novos ministros, os novos pastores, é fazer exatamente o que eu fiz. É buscar apoio em Deus, principalmente, e também na sua total liderança. Na sua total liderança. E entender que o chamado de Deus é uma construção daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando eu iniciei essa obra, para você ter noção,
essa obra que o pastor Estevão nos enviou, nós não tínhamos praticamente nada. 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 E ele só falou assim, vá e faça. Só que eu sempre buscando apoio no pastor Estevão, conselhos, perguntando para ele, porque assim, nós vamos errar, mas a minha preocupação era procurar sempre um conselho nele para que eu pudesse errar menos, para que eu pudesse também caminhar dentro de um propósito que já é do coração de Deus ao coração do pastor Estevão. Eu, por estar intermediando uma coisa, porque aqui existe 2 pontos. Existe um pastor presidente e existe um Deus. E eu sou quem estou intermediando essas questões de um propósito de Deus que está se cumprindo. Não só na minha vida, mas na vida do campo da igreja que a gente serve. Então, o meu conselho é para que os jovens pregadores, jovens pastores, nunca deixem de buscar, primeiramente, a presença de Deus, buscar a graça de Deus, a leitura, o conhecimento, o estudo. Existe um historiador que vai dizer que o estudante da Bíblia, da palavra de Deus, ele é um estudante que jamais se forma. Nesse mundo que nós vivemos, não tem quem se forma. Quando a gente achar que sabe, na verdade, nós não sabemos nada. E assentar com aqueles que já viveram aquilo que você não viveu e que com certeza você vai viver. E aceitar os conselhos dos mais velhos, dos mais experientes, que sem sombra de dúvida você não irá fracassar no teu ministério, mas terá um ministério muito profícuo e abençoado e que vai gerar muitos frutos por onde você passar. Glória a Deus, olha que conselho maravilhoso, porque hoje as pessoas, aquilo que você falou, querem assentar Jesus, mas já querem cargo. Já querem, se eu não sou evangelista, se eu não sou algo aqui, se eu não tiver oportunidade de todo culto, eu não quero mais ir no culto. Então hoje a gente vê essa inflamação das pessoas não sentindo o peso da chamada. Exato. Porque tem pessoas que querem assim, eu quero, mas não sabe. Porque assim, hoje eu sou um diácono, hoje eu sou um obreiro, mas eu não sei um peso, porque eu não estou na posição de um pastor. Eu posso imaginar, especular algo por estar vivendo com ele, mas só ele, Deus, sabe aquilo que passa no coração. Só Deus, ele sabe quando ele fecha a porta do quarto dele, as dores, as angústias, as aflições, os momentos que só terríveis. Então hoje as pessoas querem ir para a igreja, mas já querem algo. E às vezes não fizeram nem algo para o reino, já querem algo. Então assim, algo assim, a gente vê essa inflamação. Mas como você lida assim com um exemplo aqui, digamos assim, eu sou um rapaz novo, eu chego na sua igreja, pastor, hoje eu vou vir te servir. Aí chega no próximo culto, eu estou te pedindo um cargo. Que conselho você dá para essas situações assim inusitadas? Rapaz, isso acontece diariamente. Isso acontece diariamente. Chegam pessoas e elas já chegam dizendo, pastor, eu era da igreja fulano de tal, eu cantava, eu pregava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e a gente começa a observar. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Estevão é que então você vai ser cobrado na medida do que você apresenta ser. Se você mostrou que você é algo, então eu não posso cobrar menos de você do que isso. E quando a gente coloca em teste, a gente, infelizmente, percebe que falta ainda estrutura em algumas partes. Primeiramente, a submissão. Nenhum obreiro ele consegue ser próspero no seu ministério se ele não for submisso à tua liderança. É por isso que hoje existem muitas igrejas de pastores de si mesmo. Verdade, verdade. Pregadores de si mesmo. Quem é o seu pastor? Pergunta para o pregador. Não, eu mesmo sou meu pastor. Por quê? Porque muitos hoje já não querem andar mais debaixo de uma submissão. Não querem aceitar um não. Eu levei muitos não na minha vida. E levo até hoje. E esses não só fizeram com que eu crescesse, com que eu aceitasse, com que eu pudesse entender que pai que não diz não para o filho, ele não cria um filho, ele cria um delinquente dentro de casa. Eita. Então, por muitas das vezes, quando um pastor ele diz não, não é porque ele está te menosprezando ou porque ele está te desacreditando do teu ministério. Pelo contrário, ele sabe aonde você vai chegar. Quem está dizendo não para você já passou por tudo isso.
Ou seja, quem está dizendo não, ele já está onde você está querendo ir. Então, a gente precisa entender isso aí. A gente passa por isso sempre, sempre. O que a gente faz? A gente joga para o teste. E é no teste que a gente percebe que falta alguma coisa e nós chamamos para poder assentar. E se tiver desejo, vontade e humildade, porque é uma das coisas que faltam muito em obreiros hoje, é a humildade de aprender, que isso é uma das coisas que a gente sofre muito, Lino. Principalmente pela idade. Hoje, eu sou pastor de uma igreja que a maioria são mais velhos do que eu. Então, tipo assim, não é o caso da minha igreja. Mas, por exemplo, existem muitos outros lugares e às vezes as pessoas não querem respeitar uma liderança porque seja mais novo. Ah, eu sou mais velho, eu sou mais isso, não sei o quê, eu sou maduro. Aí eu aprendo que maturidade não tem nada a ver com idade. O que é maturidade? Maturidade e idade é uma coisa diferente da outra. Por quê? Porque a idade chega para todos, a não ser que morra na juventude, na adolescência. Você pode chegar um velho de idade, mas ser um menino em atitudes. Sim. E maturidade? Maturidade você se constrói, conquista, busca. É por isso que existe muitas pessoas pregadores, muitas pessoas frustradas ministerialmente, que depois se desviam e batem na igreja, batem em pastores, é porque não aceitaram a aprender, não aceitaram entrar debaixo de uma submissão pastoral pronto para ser ensinado. E quem não é instruído é destruído. Isso aí. E isso tem uma base bíblica, que é Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, o primeiro questionamento de Jeremias é o quê? E minha idade? Porque Jeremias se novo, como que eu vou pegar para esse bando de velho que se acha melhor do que eu? E é isso que ele falou aqui. Temos base bíblica que isso. Jeremias está falando isso para Deus. Deus, eu sou novo. Tem uns caras que tá aí fora, que já são experientes, já estão com a vida já feita. Como que eu vou falar para eles que eles estão errando em certa tal coisa? Só que Jeremias falou assim, mas eu estou te chamando, eu te separei e eu coloco as palavras na sua boca. Então é isso que o pastor Brian falou. É o mesmo questionamento, às vezes, quando a pessoa está iniciando algo, aí faz esses questionamentos, porque Jeremias enfrentou foi esse tipo de gente. Exatamente. A rejeição. Vou dar até um spoiler aqui. A minha esposa, ela tá escrevendo um livro. Eita. Não sei se poderia falar, mas já estou falando aqui. Da rejeição à redenção. É um livro que vem contando trajetórias da vida dela até o dia de hoje. Exatamente o dia de hoje. Nós não finalizamos ainda por conta de que é uma construção, a gente entende que é uma construção, há muita coisa ainda para ser agregada. Então, muitas pessoas não sabem lidar com a rejeição. Pastor, mas é difícil, é complicado, eu sei. Eu já fui rejeitado. Eu sei que é chegar num lugar e as pessoas exatamente te ignorar. Eu sei o que era ser uma criança, tá os meus primos jogando bola e de repente eu chegar e gritarem, para de jogar bola. E eu sabia que a causa era porque eu cheguei. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei que é sentar a uma mesa e todo mundo se levantar porque você chegou. Só que eu entendi o quê? Que eu tive que pegar isso como um trampolim de vida para que eu pudesse chegar aonde eu estou chegando hoje. Braio, isso te diminuiu? Não, pelo contrário. Isso me fez ter mais compaixão das pessoas para que eu não faça isso com as pessoas, porque com todo mundo nós aprendemos alguma coisa, Lino. Com todo mundo nós aprendemos alguma coisa. O quê? Nós aprendemos o que fazer e o que não fazer. Com as pessoas que nos rejeitaram, que nos rejeitam, nós aprendemos a não fazer o mesmo com os outros. E isso faz com que nós acrescentamos a nós mesmos. Na verdade, a sociedade precisa disso. Então, é entender que mesmo às vezes a gente não sendo ou suprindo as expectativas do povo, nós temos que entender que quem chamou a gente foi Deus. É como o anjo que quando chegou para Maria disse assim, ó, o Senhor achou graça em ti. Maria, em mim? Sem marido? Não. O anjo só diz,
o Senhor achou graça. A pergunta é, que culpa eu tenho? Que se tinha gente melhor do que a gente, tem, canta melhor, prega melhor, pastoreia melhor. Isso a gente sabe, faz tudo melhor, fala melhor. Mas a gente só pode dizer que culpa eu tenho se Deus achou graça. Eita, que isso, olha que revelação. Que culpa nós temos se Deus achou graça? A gente já olhou para situações, já chegou para situações de a gente olhar assim, meu Deus, mas caraca, olha o nível dessa pessoa, potencial terrível. E olhar assim, mas eu achei graça, foi em ti. Porque, na verdade, a graça, aliás, o talento, ela não substitui a graça. Mas a graça, ela substitui o talento. Então, todas as vezes que chegar alguém com talento, se apresente com a graça. Porque a graça, ela nunca deixa de graça. Ela sempre, ela vai confrontar aqueles que querem viver somente de talentos. Talento acaba, mas a graça ela permanece. A própria Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. É aquilo que está sobre ele. Se imagina só, é a sombra de Pedro. Pedro podia passar do outro lado, a sombra dele passou, foi curado. Então é sobre isso. Nós precisamos entender o quê? Nós precisamos chegar a um nível de vida com Deus em que não seja a minha vida, mas a minha sombra, a minha voz. As pessoas ouviram o meu nome. É simplesmente isso. Que isso, rapaz. Agora eu fiquei até sem palavras. Receba quem tá do outro lado aí vendo. Olha só que tremendo. O agir de Deus é lindo. O agir de Deus é lindo. A gente pode até ter o talento, mas se não tiver a graça... Não vale a pena. Tá entendendo? Ali é aquilo que eu falei já. Tá ali Samuel na casa de Jessé. Os filhos de Jessé estão todos lá. Todos ali com um talento em particular. Mas só que a graça de Deus está em outro ambiente. Ô Samuel, a minha graça não está aí. A minha graça só vai chegar quando o menino entrar. Interessante, quando o menino entrou, o ambiente já se transformou. Exato. Todos tinham pontos positivos, obviamente. Todos tinham alguma coisa de bom. Mas que culpa Davi tinha? Se a graça... Que será ele? Davi não tinha. Então, tipo assim, às vezes a gente até sofre por coisas que nós não temos culpa. E o que a gente não tem culpa, que não foi escolha a gente também não justifica. Você simplesmente vive. Então já vai um conselho para as pessoas. Não queira justificar coisas daquilo que você não tem culpa. Somente viva e mostre os frutos, que as pessoas serão alcançadas pelos frutos que você vai deixar. Tremendo. Eita, ó, eu falo para vocês, a gente não erra no convidado. Todos os convidados, a gente fala assim, Davi, convida só porque tem nome, não. Primeiro, Deus coloca no meu coração. Deus coloca no meu coração. Por isso que eu falo assim, às vezes vai sentar grandes nomes aqui e fala assim, porque pagou, porque ganhou. Não, porque Deus colocou no meu coração e Deus, aqui o propósito está ligado em mente. Então, o que será ligado na terra, será ligado nos céus. Então, para vocês verem, olha só que aprendizado. Hoje é que eu estou aprendendo muito. Capaz. Muito. Então, vocês aí já aproveita, já comenta muito, deixa aqui já o comentário, algo que esse cara já liberou tanta coisa aqui, que depois eu vou ter que assistir e começar a anotar. Porque tanta coisa que você liberou aqui, eu vou começar a usar. Ó, isso. Então, grandes aprendizados. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Quando a graça de Deus ela entra na nossa vida, ela muda. Porque a gente também traz aqui Paulo. Paulo era o perseguidor que virou o perseguido. E ele falou assim, que culpa tenho eu? Que culpa tem? Se a graça de Deus. Por isso que ele fala, ainda quando estou fraco, estou caído, estou deprimido, eu me glorifico para que o poder de Deus e a graça de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, na verdade sou forte. Eita, olha só, é só Deus. Então, às vezes vai vir difamadores, vai vir canalizadores, vai vir fofoqueiros, vai soprar esse nome em todos os cantos. Fala assim, ele não presta isso, aquilo. Mas entenda, deixa o mundo ser contra você. O importante é você saber que Deus está contigo. Porque imagine só, pastor hoje está pastoreando numa igreja, imagina tanto de fofoca. Hoje já, não dizendo que a sua família seja fofoqueira, mas sempre tem um. Aquele eu conheço, fez alguma coisa para estar aí.
Aquilo ali, isso aí. Então, é pessoas assim, frustradas, é pessoas que Deus já entregou algo, mas não suportou, passou. Agora vê outro, e Deus usando com graça e quer falar. É que as pessoas, na verdade, elas nunca vão aceitar você viver aquilo que elas desejavam viver. Lino, perceba que a maioria das pessoas que, como eu, vive o que está vivendo, nunca desejou viver. E todos, quase, na tua maioria, que tentou viver, não conseguem. Porque não é sobre o eu querer, é sobre a vontade de Deus. E a gente precisa entender uma coisa. Às vezes as pessoas até têm vontade, mas também não está disposto para fazer. E às vezes tem pessoas que estão ali, mas Deus sabe que Deus pode contar. Deus tem os seus amigos. É por isso que Deus vai chamar Abraão de amigo. Por que Deus chamou Abraão de amigo? Porque quando Deus pediu Isaac, ele não negou. Sabe quem é amigo de Deus? Quem não nega para Deus o que Deus pede. Eita! Só é amigo de Deus aquele que não nega para Deus o que Deus está pedindo. Então, se Deus pede alguma coisa para nós e nós negamos, nós não somos amigos de Deus. Foi quando Abraão vai para entregar Isaac. Deus disse, esse é meu amigo. É alguém que está disposto de abrir mão daquilo que é teu para dizer, é teu, faça o que o Senhor quiser. Se for necessário, eu abro mão daquilo que é meu, carne da minha carne, sangue do meu sangue, para poder viver a tua vontade e satisfazer o Senhor. É por isso que é amigo de Deus. Então, amigo de Deus é aquele que entrega o seu Isaac. Então, nem todos estão prontos, todos querem, mas nem todos está disposto. Está disposto ao quê? A abrir mão. Voltando acerca da questão da obra de Deus, de que nós hoje somos pastores. Nós morávamos numa casa, uma casa muito boa. A minha esposa estava empregada com um contrato. Eu, desde quando eu cheguei aqui, eu trabalhei, mas foi recibo verde. Nunca foi contrato. Mas minha esposa, o contrato, ela teve que quebrar um contrato, pagar uma multa de 1.800 euros. 1.800 euros. Para poder nós nos mudar da margem sul para Faro, onde nós assumimos a congregação. Então você imagina, com Deus parece que é tão interessante porque você já começa perdendo. É 1.800 euros. Não é uma coisa assim, é algo que ela tinha planejado para a vida dela, ela abriu mão. E nós morávamos numa casa que era uma casa nova, tinha piscina, era uma bênção a casa. E nós, quando saímos dali, quando nós aceitamos o desafio que foi lançado em cima do altar de Santa Sé com o pastor Estevão, nós estávamos para ir morar dentro de um quarto. Imagina, você quebra um contrato, paga 1.800 euros de multa, mora numa casa muito boa, casa nova, e de repente tu tem que ir para o quarto. Outra realidade. E Deus, pela tua finita misericórdia, e eu e minha esposa, a gente orando, nós não vamos para um quarto. Nós aceitamos, mas nós dizia para Deus, nós não vamos para o quarto. Nós não podemos ir para o quarto. Faltando aproximadamente 11 dias, 10 dias para nós nos mudar definitivamente para esse quarto em Faro, meu telefone tocou. Era no terceiro dia do janeiro profético desse ano. Eu estava me arrumando para poder ministrar na sede. Meu telefone tocou. A senhoria que estava me alugando o quarto, ela tinha terminado um T1. Ela me ligou e pegou e falou assim, ó, o rapaz que ia ficar com o T1, ele não vai mais. E eu vou passar o T1 para você com o mesmo valor do quarto. Meu Deus. Então, assim, a gente viveu até no último suspiro ali a vontade de Deus. Só que a gente se entregou. É estar disposto. Isso que é viver totalmente da dependência de Deus. E a gente se entregou a essa dependência e Deus tem cuidado da gente, graças a Deus. É uma coisa que eu também aprendi. Eu fui aprender aqui. Sobre o amanhã. Que às vezes no Brasil eu falo assim, meu amanhã vai ser isso, mas aqui na Europa eu fui começar a dar valor ao meu amanhã. Por que o meu amanhã? Porque o meu amanhã, ele não condiz com aquilo como está falando ou com aquilo como está determinando. O meu amanhã não condiz a nada. O meu amanhã pertence a Deus. É Deus que prepara. E muitas das vezes eu ficava assim, angustiada, preocupado com o meu amanhã.
E quando eu entrava no meu amanhã, Deus já tinha preparado. Eu falei assim, olha, às vezes nós fica assim, meu, como é que vai ser? E agora? Isso e aquilo, eu tô com esse problema para resolver. Só que Deus já preparou. Deus já preparou. Então, é um Deus de preparo. É porque Deus é onipresente e presente. Às vezes nós estamos preocupados aqui com o nosso 2024. E o nosso 2025 já está totalmente diferente. Só falta chegar. Só falta chegar. E eu sempre digo, eu até brinco, às vezes falo assim que depois de Deus também, o melhor amigo do homem é o tempo. Porque se o tempo não passa, quem tá noivo não casa. Se o tempo não passa, quem tá na prova não sai dela. Parece que quando nós estamos vivendo esse momento, Lino, parece que o tempo tá parado. O relógio paralisou para nós. Mas na verdade não. O tempo tá indo. Então, sempre, cada dia que passa é menos um dia que nós estamos a viver. Aquele momento de sofrimento, de solidão. Então, a gente precisa entender isso aí. Que o tempo, ele leva as coisas velhas e também traz as coisas novas. A única coisa que precisa, na verdade, tudo já está feito. É dar tempo ao tempo para que nós possamos chegar no tempo de Deus. É isso aí. Um exemplo disso é Jó. Jó estava preocupado com o tempo que ainda tinha. E ele vai questionar Deus. Ô Deus, aonde o senhor estava? Deus só vai dar uma... Ô Jó, você está preocupado com o tempo? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar no tempo. Aonde você estava quando eu finquei os fundamentos na terra? Então, é isso. A gente não tem que se preocupar com o tempo. Porque, às vezes, poderia ser que o pastor chegasse lá e iria morar no quarto. Poderia ser. Sim. Mas só que o pastor entra num quarto no dia, já entra assim, um pouco assim, frustrado, porque a gente, no fundo do coração, não é aquilo que nós queremos. Exatamente. Que o coração do homem é enganoso e a gente fala assim, nossa Deus, eu busquei, eu orei e eu tô aqui. Aí chega no dia seguinte, Deus, ó, tô te dando essa mansão. A gente fala, rapaz, porque eu reclamei ontem? Sendo que o dono do templo, ele já prepara tudo. Porque às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus segura a bênção para ver, vou deixar ele passar um veneno aqui. Se ele blasfemar, se ele der brecha, eu não trago. Mas se ele permanecer fiel, é igual a Abraão. Abraão vai levar, vamos ver se ele vai levar Isaac. Se ele não levar, Mas é isso. Aí Deus fala assim, agora, Abraão, olha, sai dentro da sua tenda e olha para o céu, quantas as estrelas. Não consigo contar. É isso mesmo, Abraão. Que as coisas que eu tenho para sua vida são grandes, é no meu tempo, é isso aí. Então, assim, mas Deus tem feito, graças a Deus, a gente entendeu o propósito de Deus e estamos cumprindo, né? Hoje a nossa igreja lá em Faro está cada dia mais linda. Nós pegamos o zero, era um centro espírita, onde o espaço hoje nós fazemos culto, era um templo espírita. E nós começamos do zero. Derrubamos ali uma parede, pintamos, juntamente com os irmãos da igreja, pintamos. E hoje nós temos lá, colocamos já 2 televisores. Olha só. Conseguimos trocar as cadeiras, estamos melhorando a qualidade de som. E não tínhamos púlpito, né? Não tínhamos púlpito. E o pastor Gilson, justamente ele foi um dos que ofertou também o púlpito que nós temos lá hoje. Então Deus tem feito. Deus tem feito coisa naquela igreja hoje, com aquele povo que tem marcado nossas vidas. E o nosso objetivo é deixar um legado. É deixar um legado. E que nós sempre falamos, as pessoas precisam cultuar numa casa onde elas se sintam bem, se sintam confortável. E nós estamos trabalhando duro e trabalhando bastante para que as pessoas possam vivenciar isso aí. E nós aprendemos, Lino, que para Deus nós não temos que ter limite para fazer as coisas. Quando eu não consigo sozinho, a gente busca os irmãos e juntos nós conseguimos fazer. Tremendo. Tremendo. Coisa magnífica. E só começa a gente entender a Paulo quando a gente começa a sair, as implantações de igreja, ver assim, os desafios, como você chegar em um ambiente, preparar, implantar uma igreja, ver os desafios, vendo as aflições, porque às vezes assim, as pessoas acham que colocar um ministério ele é fácil, aluga um espaço, coloca uma placa e pronto. Não. É grande desafio que você vem pela frente. Você tem que ter... Não adianta você ter a igreja e não ter membros. E tem casos de grandes pastores também que começou somente com o tempo.
Mas orou, falou assim, Deus, vai buscar, porque... Manda o povo. Manda o povo, porque senão eu tô aqui, aqui tá o Senhor, mas cadê o povo, então? Mas é o que eu digo, Deus só precisa de alguém disponível. Deus só precisa de um. Deus achou a Davi. Como você está dizendo? Só precisa de um. Desse um, Deus faz um exército. Mas só precisa de um. Só precisa de alguém para começar. Às vezes é começando com um povo sem o lugar. Às vezes é começando com o lugar sem o povo. Mas tendo Deus conduzindo as coisas, no final dá tudo certo. Tremendo, tremendo. Rapaz, você vê, então, aí eu falo o recado que eu dou para todo mundo da casa e serve até para mim. Não se preocupa com o tempo, não se preocupa com o seu amanhã, porque as coisas que Deus tem preparado para nossas vidas são inimagináveis. São coisas tremendas. O tempo de Deus, ele é... E aquilo, Deus só precisa do seu posicionamento, do seu querer. Tanto para você ter uma vida ministerial com sucesso e com a graça de Deus, e tanto para pessoas que, assim, eu já tenho um ministério, mas eu sou uma pessoa doente. Um exemplo disso é a Naamã. Naamã tinha um carro, Naamã já tinha o seu ministério, Sim. porém era um leproso. Às vezes a gente tem um ministério, mas precisa de algo ser curado em nossa vida. Exemplo disso também, sobre se posicionar e querer algo de Deus, é a mulher de fluxo de sangue. Que ela se posicionou e falou assim, hoje eu não aceito. Eu conheço Jesus apenas pelo nome, mas de conhecer das suas maravilhas e saber do que ele é capaz, eu vou até ele. Então, que a gente possa se posicionar perante ao Senhor. Porque aquilo, às vezes, a oportunidade, o pastor Brian viu, às vezes ele nem queria. Falou assim, ó, tem coisas que já passou na vida que eu não consegui nem falar não. Eu tive que aceitar, tive que chupar esse limão azedo e vambora. Então, às vezes, é assim, é aceitar, é estar disponível para Deus e Deus cuida do amanhã. É você vir na contramão. Né? Às vezes, você vir na contramão. É difícil. Confesso. É difícil porque você tá... É como se você estivesse entrando na mira de um exército. Mas como você citou a questão da menina do fluxo de sangue. Então, a mensagem que eu preguei fala sobre isso. Acho que eu cheguei, lá em Campo Grande. Campo Grande, boa, isso mesmo. Era como se ela estivesse olhando na janela e vendo Jesus passar com a multidão. E todo mundo tocando em Jesus. Não, todo mundo seguindo. Eu digo nessa mensagem, todo mundo seguindo Jesus. Ela diz, eu preciso fazer uma coisa diferente. O quê? Tá todo mundo seguindo, mas tá tudo do mesmo jeito. Eu vou tocar. E a Bíblia diz que quando ela toca, é que Jesus para. Então nós entendemos o quê? Que nós temos que fazer a diferença. Hoje nós temos muitos seguidores dentro da igreja. Seguidores de culto. Seguidores do culto de Vitória, seguidores do culto de Santa Ceia, seguidores do culto de doutrina, seguidores do culto da sexta-feira, não sei do que, da segunda, não sei da onde. Mas poucos estão no culto tocando em Jesus. Então nós precisamos hoje ter menos seguidores e mais pessoas que tocam em Jesus, para que possa viver o extraordinário de Deus. Só assim nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Tremendo. E ó, eu vou falar para vocês, a gente tá aqui, sentado aqui, e aqui eu falo que o tempo aqui, eu penso aqui que eu estou pregando, o tempo vira o meu inimigo. Quando eu oro, a hora já passou. Eu tô vendo aqui, rapaz, já é 7h25. A hora passa. Eu achei que já tinha passado só uma meia hora. Olha que o tempo é o inimigo. Tanto aqui no podcast quanto a vida de um pregador. O pregador tá ali pregando, ministrando, quando ele olha pro tempo. Meu Deus, deixa eu já dar uma parada aqui, porque a gente assim, um povo de Deus, um povo evangélico, um povo pentecostal, dá lugar. Não importa o ambiente, que a gente faz o ambiente se tornar um ambiente propício para a obra de Deus, Glória para a que Deus. o nome de Deus seja louvado. E é isso. Então aqui, desde já eu quero falar para você que está do outro lado, não deixe de ser um canal de bênção na minha vida e canal de bênção na vida do pastor. Eu vou deixar aqui o perfil dele na descrição aqui desse episódio. Você vai lá, clica lá. O pastor aqui tem aqui os livros e tá vindo mais. Tá vindo, já deu um spoiler que tá vindo mais. Tem esse, mas já tá vindo mais. Tem mais. Então você aqui que compra aqui, ó, o obreiro que Deus precisa, já vai estudando. Aí quando você acabar de terminar esse livro, já tem outro, ele já vai estar divulgando hoje, ó, faz o seguinte, já que você já comprou isso aqui, vamos fazer um negocinho bom para você. Então, mas é isso. Ajuda aqui. Porque às vezes a gente assim, eu tô enriquecendo o bolso do pastor. Não. Você não sabe o que ele passa dentro de casa. Você não sabe as provações que ele e a esposa dele passa. Pra você ver aqui, o pastor, Paraná e Gávea,
Você acha que ir para lá é grátis? Ele tem que colocar o combustível, tem a manutenção do carro dele. Então, tudo isso aqui você não está enriquecendo ninguém, não. Você está ajudando, você está sendo um canal de bênção na vida. E um exemplo disso é quando os discípulos estavam em missões, que a gente falou assim, ó, vocês não vão ter aonde dormir, mas aonde a pessoa te estender a mão, você fica. Aquele que não quer te abençoar, no mesmo pé que vocês entrou, vocês vai. Sai fora. Sai fora. Então é isso, seja um canal de bênção dele, ajuda que o projeto dele, acompanha também nas redes sociais. O pastor ali sempre posta os conteúdos. Você também, quando estiver de férias lá em Algarve, não deixa de ir na igreja lá, faz uma visita, dá lugar naquele lugar. Não vai lá só para ser seguidor, não. Na verdade, Algarve não tem só praia. Algarve também é lugar de crente, Isso tem aí. igreja. Então eu quero te convidar, você que mora aqui em Portugal, vem visitar ou vai descer para o Algarve ou mora na região do Algarve para nos visitar. Nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, ali em Faro. Fica na Praça Antônio Sérgio, número 2, em Faro. É muito fácil de você localizar. Quando você chegar ali, já vai ter o corpo de obreiro para poder lhe receber. E pode ter certeza, sem a palavra de Deus, você não vai sair daquele lugar. A palavra vai penetrar no teu coração e na tua alma, causando muito efeito e trazendo transformação. Nossos cultos ali é todos os domingos e às quarta-feiras. Os domingos, às 10h45 da manhã e às quartas-feiras da Vitória, às 20 horas. Nós esperamos você e toda a sua casa. Glória a Deus. Então, povo de Deus, esse foi mais um episódio do David no Cash. E pode ter certeza, o pastor esteve aqui hoje comigo, mas já vou remarcar já uma nova agenda com ele para a gente terminar essa conversa, porque infelizmente aqui o tempo se torna meu inimigo. E já vou pegar esse tempo e falar assim, Deus, para esse relógio, para esse tempo aqui, porque é muito conteúdo, é muito ensinamento. Então, 1 hora e meia, 2 horas de conversa não é o bastante. Porque quando Jesus ministrava, a hora passava, quando o povo via Deus, tá todo mundo com fome, tá todo mundo com cara feia querendo ir embora, porque é isso, porque pessoas que têm conta, pessoas que têm algo a agregar para nossas vidas, a gente não vê tempo, a gente não vê hora, a gente só quer aprender. Então, fique com Deus, se inscreva no canal e muito obrigado a todos. Deus abençoe.